Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um seminário de iniciação científica da PUC-Paraná. Meu nome é Ana Júlia e eu vou falar um pouco para vocês sobre a produção de mudas de araucária angustifolia por micro e mini enxertia. Sou orientada pela professora Sandra Cabel e faço agronomia no campus de Curitiba. Falando agora um pouco sobre a araucária angustifolia, ela é conhecida também como pinheiro do Paraná e é considerada uma espécie vulnerável devido à redução de 97% da sua população por conta da exploração madeireira. E ela é uma espécie importante não só para a conservação da biodiversidade, como também para a economia. No entanto, durante a propagação dessa espécie, a gente consegue observar em algumas limitações no método convencional, e é aí que a enxertia entra como um método promissor. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar diferentes métodos de enxertia para a produção de mudas de araucária angustifolia, e 4 métodos foram analisados: borbulia de placa, garfagem de fenda lateral, garfagem de fenda cheia e microenxertia. Falando um pouco sobre a borbulia de placa, foram utilizados enxertos de 10 meses e 5 anos, e o preparo dos enxertos e dos porta-enxertos foi cuidadoso. Aqui, nas imagens abaixo, a gente consegue observar a utilização de grampos para facilitar o pegamento e a fusão vascular do enxerto com o porta-enxerto, e também o amarrio com fitilhos de plástico. Já para a garfagem de fenda cheia, nós utilizamos ápices caulinares de mudas de 10 meses e o enxerto foi preparado com cortes em formato de bisel com aproximadamente 6 centímetros. Aqui a gente consegue observar um pouco do processo, juntamente com a inserção do enxerto no porta-enxerto. Falando um pouco sobre a enxertia de garfagem de fenda lateral, ela é muito parecida com a garfagem de fenda cheia, entretanto, o corte realizado para a inserção do enxerto é em apenas uma das laterais do porta-enxerto. Já na microenxertia, foram realizadas a desinfestação das sementes para serem inseridas in vitro, e todo o procedimento foi realizado em câmara de fluxo laminar para evitar a contaminação. As sementes foram colocadas em meio de cultura MS, que normalmente é o mais utilizado. Aqui a gente consegue observar um pouco desse processo de descontaminação e da inserção das sementes in vitro. E agora falando um pouco sobre os resultados, na enxertia por borbulia de placa, nós obtivemos 92% de sobrevivência com material de 10 meses e 72% de sobrevivência com material de 5 anos. A avaliação foi realizada 53 dias após a implantação do experimento. Aqui nós podemos observar um pouco do sucesso do pegamento dessa enxertia e também as brotações ortotrópicas, que eram desejadas, mesmo sendo realizadas em período inadequado, que foram realizadas em período de dias curtos e frio intenso. Nós observamos na garfagem de fenda cheia uma boa restituição dos vasos condutores e também o início de brotações ortotrópicas, que indicam um pegamento saudável no enxerto, como dito anteriormente. A taxa de sobrevivência foi de 86% de pegamento total e 2% de pegamento parcial. Aqui também nós temos as imagens da brotação ortotrópica e do enxerto. E já na garfagem de fenda lateral, nós observamos que a camada entre o enxerto e o porta-enxerto não coincidiram corretamente, e isso resultou em insucesso devido à falha na fusão vascular. Aqui temos também uma imagem do insucesso da garfagem de fenda lateral. E agora falando um pouco sobre os resultados da microenxertia, nós tivemos uma contaminação muito avançada das sementes, resultando em apenas 4% de sobrevivência, que inviabilizou a realização da microenxertia. Entretanto, como resultado esperado por Anselmini e Zanetti, nós desejamos uma alta taxa de sobrevivência dos microenxertos e formação de calo na região da microenxertia. Aqui nós temos as imagens da contaminação. E agora, como técnicas eficazes, nós tivemos a borbulia de placa e a garfagem de fenda cheia, que apresentaram os bons resultados com alta taxa de sobrevivência, e o material jovem também mostrou maior sucesso nas enxertias. Já como falhas técnicas, nós tivemos a garfagem de fenda lateral, que falhou devido ao desalinhamento do enxerto e do porta-enxerto, e a contaminação das sementes micropropagadas. Como conclusão, nós observamos que a melhor técnica é a borbulia de placa, com 92% de sobrevivência para material jovem, e também a garfagem de fenda cheia, com boa taxa de sobrevivência de 86%, mesmo em condições adversas. Essa foi minha apresentação, obrigada por terem assistido até aqui.